O final do ano está chegando e está chegando também a época das formaturas e dos discursos de formatura. O discurso de formatura é um dos momentos mais importantes da formatura porque rola toda uma expectativa de que seja um texto capaz de trazer uma mensagem importante para a turma que está se formando e que está concluindo mais uma etapa da vida, e que seja um texto também capaz de inspirar e motivar essas pessoas. Por isso a gente selecionou alguns discursos de formatura que são ótimas referências em termos de estrutura, de como estruturar o seu discurso, e de conteúdo, que são mensagens importantes para você se inspirar e que também servem de dica se você quiser ser corajoso e escrever o discurso de formatura da sua turma. E no final a gente ainda vai dar mais algumas recomendações de discursos de formatura para você se inspirar ainda mais. Vamos lá? Tanto na ficção quanto na vida real, tem muitos discursos inspiradores. Mas se você fosse escrever um discurso desses, por onde que você começaria? Bom, uma coisa que é muito importante se você for fazer um discurso é que ele tenha uma estrutura, ou seja, que ele tenha começo, meio e fim. E se você assistir a íntegra de qualquer um dos discursos que a gente vai apresentar aqui, você vai ver que eles são muito bons nisso. E para você criar uma estrutura desse tipo, um recurso muito utilizado é a narrativa, que é você contar uma história, e nesse caso você vai precisar de alguns recursos comuns das narrativas, como personagem, espaço, tempo e enredo. Um ótimo exemplo disso é o discurso que a J.K. Rowling fez na formatura da turma de Harvard de 2008. Em primeiro lugar, imagina a honra que é ter a criadora de Hogwarts discursando na sua formatura, né? Depois disso, obviamente, como ela é uma autora de ficção, ela é uma pessoa que sabe usar muito bem esses recursos narrativos e, de fato, ela aplicou isso na hora de fazer um discurso de formatura para a turma de Harvard. The first thing I would like to say is thank you. Not only has Harvard given me an extraordinary honor, but the weeks of fear and nausea I have endured at the thought of giving this commencement address have made me lose weight. A win-win situation. Now all I have to do is take deep breaths, squint at the red banners, and convince myself that I am at the world's largest Gryffindor reunion. On this wonderful day when we are gathered together to celebrate your academic success, I have decided to talk to you about the benefits of failure. And as you stand on the threshold of what is sometimes called real life, I want to extol the crucial importance of imagination. We do not need magic to transform our world. We carry all the power we need inside ourselves already. We have the power to imagine better. Você pode ver que no discurso dela, ela fala, por exemplo, da Grifinória, que é um elemento que está presente nos livros da série do Harry Potter. E você provavelmente conhece a Grifinória, mesmo que você não tenha lido nenhum dos livros, porque você deve ter aquele seu amigo Potterhead que fala dessas coisas o tempo todo. Mas mesmo que você não conheça, você ainda consegue pegar um pouco do humor da piada que ela está tentando fazer. Mas isso é uma dica interessante que o discurso dela dá. Você pode usar humor e você pode usar referências internas da sua turma, dos seus professores, alguma coisa desse tipo. A única coisa que é interessante você fazer é você tentar fazer isso de um jeito que as pessoas que não compartilhem aquela referência também consigam ou achar graça ou pelo menos entender o que está rolando lá e, nesse caso, não pesar muito nessa referência para o pessoal não ficar boiando. Outra coisa legal do discurso da J.K. Rowling é que ela equilibra bastante vários aspectos diferentes do discurso. Então tem partes mais engraçadas, tem partes mais narrativas, tem partes mais humorísticas. E com isso o ouvinte fica mais preso na narração porque sempre tem alguma coisa diferente. Outro exemplo interessante de discurso de formatura é o discurso que o Chris Gardner fez para UC Berkeley em 2009. Você talvez conheça o Chris Gardner, mas não saiba. Ele é o personagem principal daquele filme A Procura da Felicidade, interpretado pelo Will Smith, sabe? Então, naquele filme, a pessoa que o Will Smith interpreta é ele na vida real. Então, se você já viu o filme, você sabe que ele tem uma história bem louca de superação e de desafios, assim. E você poderia achar que o discurso dele giraria muito em torno disso, mas a verdade é que é um discurso mais humorístico do que você poderia imaginar, embora ele fale bastante de superação. Olha só. There was somebody else who's not here today who helped you get to where you are. I don't know whether that person was a high school teacher, a counselor, or maybe it was someone who just worked in the school,
who saw in you something that maybe at some point you didn't see in yourself. And I want to ask you today to reach out to that person. Don't call them, go see them. Don't email them, and whatever you do not Twitter, tweets, or whatever that stuff is, all right? Don't do it. Go see them. Os discursos de formatura também costumam ser muito otimistas e motivacionais porque, claro, né, as pessoas estão se formando, estão começando uma etapa nova da vida e você quer dar uma força para elas. Você não vai falar que vai ser tudo horrível no futuro, não. Vai ser tudo legal e você quer mostrar que as pessoas vão conseguir superar os desafios. E um discurso que mostra isso muito bem é o discurso da atriz Kerry Washington. A Kerry Washington você talvez conheça da série Scandal ou do filme Django Livre, que ela participou. E em 2013 ela fez um discurso na Universidade George Washington. E o discurso dela é inteiro focado em 3 palavras: jornada, herói e história. E você pode ver como ela vai usando essas 3 palavras como referência para balizar toda a fala dela ao longo do discurso. When we engage in a story, whether it's a great novel or a film or a documentary, we learn more about who we are, who we want to be, who we don't want to be, and in that way, stories transform us. As we journey along with the hero of any story, we realize that we too are the lead characters of our own lives. Uma coisa que é importante falar, se você estiver curioso por que a gente só está usando exemplo de discurso de gente famosa nos Estados Unidos e por que a gente não usa exemplo de alunos falando, é porque normalmente nos Estados Unidos, quando as pessoas se formam, elas chamam alguma pessoa de sucesso, para falar na formatura delas. A ideia é você trazer alguém que já passou por mais desafios e algumas das dificuldades que você talvez enfrente daí para frente, depois de se formar, para se inspirar na trajetória dessa pessoa para os próximos anos da sua vida. Esses discursos são chamados de commencement speeches e eles costumam ter um tom ainda mais motivador e inspiracional do que os que a gente faz por aqui. Além de servir como inspiração, outra função desses commencement speeches é permitir que essas pessoas famosas que estão lá fazendo o discurso compartilhem com os graduados da universidade alguns dos valores e das diretrizes que eles sentem que foram importantes na trajetória profissional deles. Um exemplo muito bom disso é o discurso que o Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, fez para a turma que se graduou em Stanford em 2005. Nesse discurso ele não tenta romantizar a história dele, mas ele fala da história dele de uma maneira mais analítica, assim, pensando em o que motivou ele a tomar as decisões que ele tomou. Outra coisa muito interessante desse discurso é que ele é todo estruturado em torno de tópicos de 3 coisas, assim. Então ele abre o discurso falando, já que ele vai contar 3 histórias. Sempre que ele vai dar exemplos para ilustrar o que ele está falando, ele dá 3 exemplos. E isso ajuda a gerar uma expectativa na cabeça das pessoas, elas sabem o que esperar do que ele vai falar, e também ajuda elas a entender em que ponto que está a fala dele e quando que ela vai acabar. Se ela está no meio, no começo, no fim. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. Outro discurso de formatura que a gente quer destacar aqui é o da Ellen DeGeneres, que ela fez na Tulane University em 2009. A primeira coisa interessante é que ela toma muito cuidado com a diversidade da plateia dela, porque embora seja um discurso para pessoas que estão se formando na universidade, nem todas as pessoas daquela plateia têm necessariamente o grau de ensino superior completo. Algumas delas podem muito bem ter menos educação e por isso é importante ela ter em mente, e você como orador também deve ter isso em mente, que algumas das pessoas não vão compartilhar as mesmas referências que os formandos têm lá. Então você consegue ver isso na parte que ela fica brincando com a palavra alumni, que significa ex-alunos, mas é uma palavra de origem do latim, que é um pouco menos comum, assim. Então ela dá uma brincada com essa palavra. E ao longo do discurso dela todo, sempre que ela fala alguma coisa um pouco mais complicada, ela repete de várias maneiras para garantir que todo mundo está entendendo. But I'm honored that you've asked me here to speak at your common cement.
I thought that you had to be a famous alumnus, you had to graduate from the school. So to conclude my conclusion, follow your passion, stay true to yourself, never follow someone else's path unless you're in the woods and you're lost and you see a path, then by all means you should follow that. E outra coisa que ela faz muito bem é usar o humor no discurso dela, o que faz sentido, já que ela é comediante, então ela realmente sabe fazer isso em nível profissional. Você pode perceber isso claramente na conclusão do discurso, em que ela dá uma série de conselhos para os jovens, mas ela usa um pouquinho de ironia para deixar o discurso mais leve. Justamente pelos discursos de formatura serem momentos tão motivacionais e inspiradores, muitas obras de ficção, tipo livros ou filmes ou séries, colocam discursos de formatura no meio, e alguns desses discursos são bem legais, então a gente resolveu trazer um exemplo de discurso da ficção para vocês verem. No filme Eclipse, da saga Crepúsculo, a personagem Jessica, que é interpretada pela atriz Anna Kendrick, desenvolve todo o discurso de formatura dela em torno de uma questão muito simples, que é o que você quer ser quando crescer. When we were 5, they asked us what we wanted to be when we grew up. Our answers were things like astronaut, president, or in my case, a princess. When we were 10, they asked again. We answered rock star, cowboy, or in my case, a gold medalist. But now that we've grown up, they want a serious answer. Well, how about this? Who the hell knows? Embora essa pergunta seja um clichê enorme, muito clichê, essa pergunta, o que você quer ser quando crescer, tem a vantagem de ser algo em que todo mundo já pensou uma vez na vida. Então quando ela fala e vai desenvolvendo o discurso dela em torno dessa pergunta, as pessoas da plateia conseguem se conectar emocionalmente com algum aspecto do discurso dela. E isso é uma dica bem legal caso você vá fazer um discurso desse tipo. Sempre usar esses ganchos emocionais ou essas experiências compartilhadas que todo mundo tem, para ter algo na sua fala que todo mundo vai poder se sentir um pouquinho contemplado. Apesar de ser um discurso bem curto, ele consegue ser legal por trazer um pouquinho de leveza para um momento que é tão crítico e intenso na vida desses jovens. E isso é outro ponto importante para você quando você for fazer seu discurso, faça ele ser um discurso curto, tá? É essencial que você fale menos de 20 minutos e o ideal é que você fique em torno dos 10, 12, 13, assim. É muito melhor que a plateia sinta que o seu discurso acabou cedo demais do que ela sinta que o seu discurso acabou tarde demais. Até porque as pessoas podem estar sentadas em cadeiras desconfortáveis, podem estar sentadas debaixo do sol, provavelmente elas não te conhecem e elas provavelmente não vão estar tão interessadas em te ouvir falar por mais de 20 minutos. E afinal de contas, se a Ellen DeGeneres e o Steve Jobs e a Kerry Washington conseguem fazer um discurso em menos de 20 minutos, você também vai conseguir. A gente viu aqui um monte de exemplos de discursos de formatura que são muito motivacionais e inspiradores, e a gente quer ressaltar algumas coisas que eles têm em comum. A primeira delas é foco. Todos esses discursos, seja do Steve Jobs, seja da Ellen DeGeneres, eles têm um foco principal, que normalmente aparece logo no começo do discurso, que é a mensagem principal que o orador quer que fique com a plateia. E todo o discurso vai se desenrolando a partir dessa mensagem principal. E outra coisa que eles têm importante é que eles, de uma forma ou outra, refletem a personalidade do orador. Não dá pra você imaginar a J.K. Rowling fazendo as piadinhas da Ellen DeGeneres, nem a Ellen DeGeneres usando as passagens emotivas e reflexivas que o Steve Jobs usa, até porque isso depende muito do seu histórico, da sua experiência. E cada um desses oradores que a gente trouxe soube usar esses históricos e essas experiências para montar um discurso que fazia sentido para eles e para a plateia a qual eles estavam falando. Então, se você for montar o seu discurso de formatura, uma coisa que você tem que pensar é o que eu gostaria de deixar na cabeça das pessoas e quais experiências que eu tenho que podem ajudar a deixar essa mensagem. E outra pergunta que você tem que se fazer é qual traço de personalidade seu você gostaria que as pessoas que estão te ouvindo lembrassem. E isso também pode te ajudar a desenvolver o discurso. Enfim, tem muitos outros discursos que a gente gostaria de trazer como exemplo, mas por questão de tempo, para não deixar esse vídeo muito comprido, a gente vai deixar eles aqui na descrição e vocês podem conferir se vocês quiserem. Tem, por exemplo, o discurso feito pela Oprah Winfrey, tem pelo fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, tem o discurso do Neil Gaiman, que é autor de ficção dos Estados Unidos, e mais um monte de discursos legais que vocês podem usar para se inspirar. Por hoje é só, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like clicando no joinha, e compartilha esse vídeo com seu amigo que vai ser orador da turma, ou que já está nesse momento de preparação para o fim do ano, ou que talvez esteja
capengando para se formar e precise de um estímulo assim para conseguir passar. E se você curtiu esse vídeo, também aproveita para se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para você receber notificações sempre que a gente soltar vídeos novos. É isso aí, galera. Beijão!